tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Anderson Brito. Ele é gerente comercial da Denicol, que é uma administradora de consórcio, e o Anderson vai trazer para a gente os detalhes dessa modalidade de compra do imóvel, que também pode ser para comprar o segundo imóvel, para construir, não é isso, Anderson? Obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Olá, Cristiane, tudo bem? Eu que me sinto muito orgulhoso de estar aqui com vocês hoje, a gente poder estar conversando sobre um segmento, sobre essa ferramenta sensacional de formação de patrimônio. Eu tenho certeza que a gente vai poder passar dicas preciosas e colocar o consórcio no radar de muita gente aqui como uma ferramenta de evolução, compra, construção, reforma, investimento. Bastante informação hoje aqui para o pessoal. Pois é, bom, vamos lá. Eu sou super fã, fã de carteirinha, tenho cotas de consórcio, acho que é uma forma, principalmente para quem não sabe poupar, assim, ter o hábito, né, de vou separar, vou aplicar, e aí ele acaba fazendo com que a gente, né, tenha aquela obrigação. Mas antes, né, da gente chegar lá nessa explicação, eu queria conversar com você como é que fica o consórcio, principalmente o imobiliário, né, que é o que nós estamos aqui conversando, né, até pela pegada do programa, com a Selic a 13,75% ao ano, e sem tendência ainda de uma redução. Como é que você colocaria, assim, nos esclareceria, né, em termos de orientação mesmo, a Selic para o consórcio, a Selic neste patamar? Veja só, o que eu vejo do produto, o consórcio sempre foi uma excelente ferramenta de constituição de patrimônio. A questão da Selic alta potencializa isso ainda mais. Porque, veja, com a Selic alta, vão existir taxas de linhas de crédito maiores, mais caras. E o consórcio, ele vai trafegar, de uma forma geral, a uma taxa mensal em torno de 0,10%, 0,11% ao mês, que não dá no final do ano, de um ano de contribuição ou de pagamento, não chega a 2%. Então, quando você olha uma taxa de produto de consórcio a 0,1%, 0,12% ao mês, não chegando a 2% no ano, e você olha para uma Selic a 13,75%, você vê esse universo que tem no sentido de custo do dinheiro. Então, o consórcio se posiciona muito bem aí, mesmo porque ele é um produto de formação e realização. Ele é diferente de ser um produto de captação, como são os financiamentos, por exemplo. Então, a pessoa vai lá e capta na taxa de juros daquele momento. Então, hoje, a Selic, neste patamar, potencializa muito a pensar no consórcio ainda mais como essa ferramenta. Principalmente porque quando a gente fala em taxa também de administração, nós não estamos falando em juros, que são juros sobre juros, que é o financiamento. O consórcio é taxa que está incluído na parcela, então isso vai fazer que no final do prazo, no final do período de pagamento desse produto, que é o consórcio, você vai ter um desembolso menor de custo final efetivo da compra do seu imóvel e também por um tempo menor e por uma parcela mais barata. Então, esse cenário hoje ele é muito positivo nesse sentido. Mas também, Cristiano, quando a gente olha uma Selic mais baixa, tá, você também pode ver o consórcio como sendo muito atrativo também. Por quê? Porque todo ano ele corrige o valor de face dele. Existe uma correção para quem não é contemplado sobre o valor do crédito dele. Como se fosse um bônus para aquela pessoa que ainda não foi contemplada naquele ano. Então a gente corrige. Só que essa correção ela é feita sobre o valor do crédito contratado, não sobre a parcela que a pessoa investe. Entende? Então, tá. Aí eu vou te cortar para uma pergunta. Não, tudo bem. Aí vamos lá, para explicar. Você falou assim, taxa de administração. O consórcio, você poderia passar para a gente como é a formação da parcela, né? O que envolve, né, os encargos vai estar incluído também a taxa de administração? Exatamente. Então vamos lá. Se eu tenho um crédito, por exemplo, de R$100 mil em 100 meses e eu quero comprar um consórcio, como que constitui a minha parcela? A minha parcela, eu pego 100 mil e divido por 100, R$1.000 por mês, ok? E sobre este R$1.000, que é o crédito dividido no prazo, vai incidir a taxa de administração. Quando eu coloco a taxa de administração, por exemplo, de 0,2% ao mês, 0,2% ao mês sobre 100 mil é R$200. Então a parcela fica 1.000
do crédito dividido no prazo, certo, que ele deseja, mais os R$ 200 da taxa de administração. Então, a parcela fica 1.200. Então, o consórcio ele é muito simples. Você tem esse somatório desses dois fatores, taxa de administração mensal mais o crédito dividido no prazo que a pessoa escolheu para estar pagando. Diferente do financiamento, onde ele potencializa mensalmente juros sobre juros. E outra coisa super interessante é que no consórcio, quando o cliente paga a parcela, ele está amortizando 100% do saldo devedor dele. Olha então, aí. Esse é super importante. Exatamente, porque no financiamento, principalmente pela tabela saque, que é aquela que vai reduzindo, o que acontece? No começo, você tem muitos juros. Então, às vezes, uma parcela de 1.200, a amortização é só 200. E os outros 1.000 são juros. Então, você paga, e você não vê o teu saldo devedor reduzindo. No consórcio já é diferente, porque a amortização é 100%, porque ela é composto de taxa de administração mais o valor da parcela. E aí, a gente, quem está nos acompanhando, por exemplo, tem que prestar atenção. Bom, primeiro de tudo, procurar uma administradora, né, de preferência, né, direitinha, certinha, dar uma olhadinha no Banco Central, que ali tem as administradoras, né, isso é importante também. E aí, preocupação, verificar a taxa de administração, aí tem fundo de reserva também, não é isso? No consórcio imobiliário, às vezes não tem. Não? Tá. Não, na nossa empresa não tem. A gente não cobra, porque esse percentual de fundo de reserva, muitas vezes, que ele serve para cobrir inadimplência ou para cobrir certas situações de contemplação ou até mesmo execução, a gente tem muito pouca inadimplência, a gente tem muito pouca execução pós-contemplação. Então, a gente não vê sentido nessa cobrança. Então, a gente cobra somente a taxa de administração mesmo. Então, que bacana. Fica aí, quem está também nos acompanhando, observar, né, essa parte, porque também aí encarece um pouquinho, né? Não é tudo, mas acaba encarecendo. Então, é bom prestar atenção nesses detalhes. Por isso que é bom esse bate-papo, para a gente poder esclarecer mesmo. E aí, uma outra coisa. No início, ele vai, no consórcio, é claro, a pessoa não consegue pegar o bem, como é no financiamento, há essa diferença, né? No financiamento ele vai lá, já é uma coisa mais imediata. No consórcio ele pode ser contemplado por lance ou pelo sorteio, que é o mais tradicional, né? O lance é para ele poder ter o bem mais rápido, não é isso? Exatamente. Vai me ajudando aí, porque eu só sou fã. Na verdade, nós estamos construindo o produto, né? Estamos construindo todo o cenário. Sim. E é bem isso. Então, veja, você tem o crédito, o prazo, você tem a taxa que você paga. Super importante fazer essa pesquisa nas administradoras auditadas e controladas pelo Banco Central. Lá no site do Banco Central existe isso. Tá? Mesmo porque essas administradoras auditadas e controladas pelo Banco Central, elas têm a possibilidade de aceitar o fundo de garantia conforme as regras do fundo de garantia. A gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso depois, né? Porque essas administradoras auditadas, elas têm essa possibilidade de serem agentes do fundo de garantia e trabalhar conforme a regra do fundo de garantia dentro do consórcio imobiliário. Mas olha só, então, quando o cliente ele identifica, faz essa pesquisa, analisa custo, analisa principalmente também, que eu sou da área financeira, eu vejo assim, o seu orçamento, tem que analisar o seu orçamento. Porque uma coisa importante que você falou, o consórcio, você não tem o crédito de imediato. Certo? Mas então, por isso que é fundamental você olhar o teu orçamento, para que você não pare isso no meio do caminho. Porque toda vez que você vai parar alguma coisa, né, Cristiane, você sai perdendo, digamos assim. Você não realiza o teu projeto, certo? Você deixa aquele dinheiro imobilizado. Então, é importante o orçamento e saber esse planejamento e essa pesquisa do mercado. Agora, quando o cliente vê tudo isso, conversa com o consultor, senta, bate um papo e define, ele vai ter mensalmente um grande desafio, manter a parcela em dia, pagar a parcela naquele vencimento. Se a parcela vence dia 5, é dia 5. Se a parcela vence dia 10, é 10. Por quê? Porque somente concorre por mês, no sorteio e nos lances, aqueles clientes que estão adimplentes naquele mês. E a adimplência é pagar até a data do vencimento do teu plano. Para poder vamos dizer assim, concorrendo na contemplação, pode dizer assim. Exatamente.
Exatamente, porque se você paga um dia atrasado, você não está inadimplente, né? Você está em dia com o seu consórcio, mas você pagou, era dia 15, você pagou dia 16, você já está fora da regrinha do jogo para você ser contemplado naquele mês, certo? Então isso é super importante. Então quando você pagou em dia, está lá disponível, o que vai ter? Nós temos hoje um sorteio, onde concorre todos aqueles que estão adimplentes, certo? E isso é igual para todo mundo. Independente do tempo, se você entrou hoje, se outra pessoa entrou há um mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, é igual para todo mundo. Na nossa administradora, a gente faz sorteio através da Loteria Federal, então você tem um número, então existe uma data da extração dessa Loteria Federal, para que esse resultado seja claro para todo mundo. Então, onde do Brasil você estiver, você olha e você vai ver, vai acompanhar. E aí, existe também para aqueles que querem ter a possibilidade de acelerar um pouco melhor a contemplação, trabalhar com o lance. E o lance é o grande diferencial hoje da oxigenação do produto, tá? Hoje, por exemplo, nós trabalhamos nosso produto de uma forma, no lance muito legal. A gente tem lance com 20% da categoria, com 40% da categoria, lances livres, lances onde você pode pagar com o seu capital, somente com o capital, ou onde você pode usar parte do crédito, que é o chamado lance embutido. Isso, que era isso que eu ia te perguntar, assim, esses detalhes a gente quer, assim, tá trazendo hoje para quem está aí nos acompanhando, esse bastidor mesmo, né? Porque é um conteúdo, assim, muito importante nesse momento que a gente está vivendo, até para quem quer se programar, de repente tem um jovem que está nos assistindo, nos acompanhando aqui, ou, enfim, qualquer idade, ou aquela pessoa já mais velha que quer comprar alguma coisa para o filho, né? É uma forma, é um investimento, né? Exatamente. Quem tem urgência... É uma promoção de patrimônio. Quem tem urgência pode fazer as dicas que você vai nos dar agora. E quem já não tem tanta urgência pode ir acompanhando aí para até ser sorteado, né? Então, exatamente, porque faz parte da regra do jogo. Então, você veja, você está numa construção. Como eu comentei no comecinho da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo, é um produto de formação e de realização. Então, quando você vem nesse viés de raciocínio, de atitude, você vai realizar. Então, é super importante essa identificação, é super importante você se posicionar, porque, veja, quando você segmenta os lances, quando você torna, por exemplo, 3, 4, 5 modalidades de lance dentro do mesmo grupo, tá? Você permite que a pessoa tenha planejamento. Então, ela pode concorrer, por exemplo, no lance de 25% da categoria, porque somente ela e aquelas pessoas que ofertaram esse lance dentro dessa categoria vão estar concorrendo. A pessoa que quer ofertar um lance mais alto, ela vai concorrer em outra categoria e não vai atrapalhar aquela pessoa. Entendi. Certo? Então, são vários... Pode falar, desculpa. Te interromper. Não, desculpa te interromper, porque eu falei assim, você ia falando que são várias categorias e eu ia perguntar como funciona o embutido, o lance embutido, para a gente entender também esse bastidor. Então, o lance embutido é assim, certo? Não são todos os grupos que permitem. Por quê? A gente sempre cria grupos com característica diferente, com perfil diferente, justamente para poder atender vários tipos de projeto. Se eu criar todos os grupos iguais, a gente vai ter sempre a mesma fórmula, digamos assim. Né? Então, a gente quer fazer coisas diferentes. Então, o lance embutido, basicamente é assim. Digamos que você tem uma carta também de 100 mil e o lance daquele grupo é um lance de 30%. E permite que você desconte o lance do teu crédito. Você ofertou o lance de 30%, ganhou este lance. A administradora vai entrar em contato com você e vai dizer assim, olha, você foi vencedora desse lance. E como que você deseja pagar? Se você pagar com o teu dinheiro, você paga 30 e recebe o crédito total, 100 mil. Se você pagar com o crédito, você não desembolsa nada e recebe 70. Entendi. Aquele lance é descontado, certo? Agora, olha que interessante. Toda vez que você paga um lance, independente da forma, seja com capital seu ou seja com lance embutido, este valor vai reduzir também o teu saldo devedor e o teu prazo de pagamento ou o valor da tua parcela. Então, você não tem prejuízo nenhum pelo fato de receber menos crédito, certo? Porque também vai diminuir o cenário do teu saldo devedor. Porque certo? aí você uma pode... possibilidade. Tá. Aí, assim, por exemplo, porque no financiamento, levando na comparação com o financiamento,
Claro, os juros, né, não é comparação de juros, não é isso. Mas eu digo que também no financiamento há essa possibilidade da pessoa amortizar, escolher manter o valor da prestação e diminuir o prazo, ou diminuir a prestação e continua com aquele prazo contratado desde o início. Como você colocou agora há pouco, é a mesma, há essa possibilidade também. Existe. Né? A possibilidade, na hora da contemplação através do lance, existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de você, durante o teu período de pós-contemplado, você efetuar também antecipações de parcela. Olha, Anderson, eu recebi um PL ou um valor agora de uma venda e eu quero, ou uma herança, eu quero antecipar pagamentos e reduzir o meu prazo. É possível? É possível. Então, você também tem essa flexibilidade. O próprio fundo de garantia, vou voltar de novo, botar o pimentinho aqui do fundo de garantia, porque as pessoas às vezes não sabem, né? O próprio fundo de garantia, quando você compra um imóvel residencial, urbano, de acordo com as normas da Caixa Econômica, que você não tem outro imóvel no seu nome, você pode usar o teu fundo de garantia para dar um lance, para contemplar, tendo a contemplação de 2 em 2 anos, você volta, continua contribuindo com o teu fundo de garantia, né? Continua aumentando o teu potezinho do fundo de garantia, você chega lá de 2 em 2 anos, entra em contato com a administradora e fala assim, eu quero antecipar os valores do meu consórcio através do fundo de garantia. Também é possível você fazer isso. Então, é um planejamento muito legal. Então, você pode usar o teu capital, você pode usar o teu fundo de garantia, de acordo com as normas da Caixa Econômica, você pode usar o lance embutido, certo? E tudo isso você potencializa dentro das tuas frações, dos teus estágios, dos seus segmentos de lance. Certo? Então, um cliente ele pode estar hoje... Eu gosto muito do produto, porque, veja só, você contrata e fala assim, olha, durante um ano eu vou pensar somente em sorteio, Anderson, eu não vou trabalhar. Ok, a regra do jogo. Beleza, só sorteio. Daqui a um ano você começa a ter um fundo de garantia melhor, uma reserva, quero trabalhar no sorteio e no lance de 30%. Aí você já começa, porque aí era uma coisa que eu ia te interromper de novo, mas eu fiquei sem graça, mas vamos lá. Por exemplo, na minha opinião, é uma aquisição bastante flexível, de acordo com o momento, e você agora veio só complementar mesmo isso, dizendo assim, eu entrei, no momento eu estou vendo como é que é o jogo, no outro ano, e uma coisa interessante que eu acho que vale a gente colocar, que a correção só é feita anualmente, não é isso? Anualmente. No valor da parcela e no valor do saldo, que é para manter aí o poder de compra da carta de crédito, não é isso? Exatamente. Uma vez por ano, digamos lá, voltando ao nosso exemplo de R$100.000, a parcela lá é em torno de R$400 por mês, certo? Você pagou durante um ano, você pagou R$4.800 em parcela. Não foi contemplado até dezembro. De janeiro a dezembro não foi contemplado em dezembro. O que vai acontecer? Vai incidir o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, e ele regulariza toda essa parte das construções, dos valores dos imóveis, e ele vai corrigir o seu crédito. A média do INCC nos últimos 12 anos é em torno de 7,5% ao ano. Né? Tem ano que é 2%, tem ano que foi 10%, tem ano que foi 8%, mas a média é em torno de 7,5%. Pegando essa média, o teu 100 mil vai para quanto? Vai para 107.500. Então, pelo fato de você não ser contemplado, na virada do ano, né, o teu crédito, que era de 100, foi para 107.500. A tua parcela vai corrigir 7,5% também. Uns R$28, R$29 vai aumentar a tua parcela ali, certo? Então, você aumenta o teu poder de compra. Olha outro ganho que você tem. Você desembolsou em parcela 4.800, mas tem em crédito 7.500. Então, com o passar do tempo, mesmo não contemplado, o cliente ainda, infelizmente, de repente, não materializou esse projeto. Sim. Mas ele não perdeu dinheiro, entende? Por quê? Porque o crédito foi aumentando. Então, aí é um outro olhar também. Poxa, pera lá. É um olhar de investimento mais patrimônio, né? Então, isso é super importante. Quem está nos escutando, vê, poxa, então eu tenho meu valor agregado, eu retorno tudo aquilo que eu paguei e mais uma correção? Sim. E você vai aumentando tudo isso ano a ano. Então, realmente, é um produto que, tirando essa questão da ansiedade, que é importante a gente falar aqui, e mesmo porque também, né, Jane, a gente tem que analisar o momento de cada um.
Sim. Se o momento requer que a pessoa vá lá e pegue um financiamento por uma necessidade, ok. São dois caminhos, não são concorrentes, né? E a pessoa tem que seguir por aí. Agora, se ela tem a possibilidade de fazer um planejamento, tem que olhar para o consórcio, sim, Ok. de uma forma, sabe? E a diferença. Desculpa, e a diferença é muito grande na comparação, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar um pequeno intervalo e aí a gente já volta para explicar como é realmente usar o FGTS. Você já deu uma palhinha, como é usar o FGTS, como é esse poder de compra para quem tem uma carta na mão, porque ele também tem um poder de compra ali com a carta na mão, de negociar, né? Porque é um dinheiro como se fosse à vista, não é isso, Anderson? Exatamente. Você vai explicar já. Fique aí que a gente já volta. Olá, e voltamos com Anderson Brito, da Demicon, que vai falar agora para a gente mais detalhes sobre o uso do FGTS na compra do imóvel pelo consórcio usando o FGTS. E também queria saber como é feito o prazo de pagamento. Existe, assim, um prazo de pagamento médio? Uma outra dúvida: composição de renda para poder conseguir uma carta de crédito no valor maior, como acontece no financiamento tradicional. E o que é possível? Comprar um imóvel novo, comprar um terreno, fazer a reforma, a construção. Enfim, as dúvidas são muitas. Mas que legal. O bom é que quando tem bastante dúvida, a gente esclarece e a pessoa fala assim: poxa, por que eu não fiz o consórcio antes? Né? Exatamente. Nosso objetivo esse é o melhor caminho. Assim, a gente quer esclarecer e trazer mais uma opção de compra, porque Claro. Aproveitando, eu queria também falar um pouquinho até do outro lado e como consumidora. Algum tempo, não agora, mas algum tempo atrás, até a pessoa do outro lado, né? Geralmente quando você compra imóvel tem uma imobiliária ou, enfim, até de repente quando você compra direto com o proprietário também, havia aquela coisa assim, certo, não vou dizer que é preconceito, mas eles achavam que seria burocrático, né? E não é. Eu falo de experiência própria, nunca tive nenhum problema, tanto no consórcio de imóveis, quanto no consórcio de carro também, né? Veículo, foi tudo muito rápido. E uma outra coisa importante também, por favor, gostaria que você falasse, se eu estiver errada, me corrija, que com a carta de consórcio, a gente também tem um poder muito bom de barganha, não é isso? Exatamente. Sabe o que acontece, Cristiane? É assim, eu acho que teria que mudar um pouco um termo no consórcio, chamado carta de crédito. Sabe por quê? Antigamente, por que era carta de crédito? O consórcio ele estava muito vinculado às montadoras, por exemplo, Volks, Fiat, né? E o cliente, quando ele comprava esse consórcio, ele saía de fato, quando ele era contemplado, com uma carta de crédito com papel, dizendo assim: olha, o Anderson tem aqui X mil reais para comprar um carro. Aí ele ia na concessionária e comprava o carro. Só que hoje não é dessa forma. Hoje, o crédito do consórcio é uma TED na conta do cliente vendedor. Entende? Então, assim, se a hora que você junta a documentação, que você dá a entrada no registro de imóvel e você recebe o protocolo do registro de imóvel, em até 24 horas, 80% do valor que você tem aqui com a gente é pago na conta do vendedor do imóvel. Os outros 20% vêm depois do registro de imóvel, que é o momento onde o imóvel passa de fato para o nome da pessoa. E fica aquela alienação. Então, a alienação à operadora do consórcio, à administradora do consórcio, porque ele usou o crédito. Sim, né? Exatamente. Tem que ter uma garantia, né? É uma garantia. Exatamente, a garantia. E é nesse ponto que eu, começando a responder você um pouquinho de trás para frente... Não tem problema. Que o poder da negociação está presente. Porque, veja, eu cheguei, conversei com você, a gente definimos o valor de compra e venda do imóvel. Eu vou comprar o teu imóvel, eu tenho um crédito disponível na Demicon. Nós fornecemos a documentação, certo? Como comprador e como vendedor, e a documentação do imóvel, entregamos a área de crédito em uma semana. Isso é minutado um contrato que a gente vai assinar, levar no registro de imóvel, eu pago o imposto do ITBI. Quando vem o protocolo, eu te entrego 80% do valor. Aí eu falo para você assim: Cristiane, eu quero um ganho, eu quero um desconto. Quanto você pode fazer? Porque eu vou te pagar literalmente 80% do imóvel à vista.
E aí que está a diferença. Nos imóveis que eu comprei, através do consórcio, em média, 15% de desconto, 13% de desconto no valor da operação, justamente por causa disso, porque é um pagamento à vista. Então, o consorciado, o cliente, ele tem que exercer, sim, essa negociação através do consórcio. E uma outra coisa que eu queria te interromper de novo, que é o seguinte: quando a gente está comprando um imóvel, ou via financiamento, ou consórcio, ou à vista, nós temos que ter aquela cautela e pedir pelo menos, né, primeiro de tudo, a certidão de ônus reais atualizada para saber, né, realmente quem é o dono do imóvel. E no consórcio, vocês também, né, a administradora, tem todo esse papel, porque assim, eu fui contemplada, já escolhi o imóvel. Quando eu apresento o imóvel para vocês, acredito eu que a administradora tem um departamento jurídico e vai fazer toda a análise, ou seja, outra segurança, né, na hora que eu chego ali para realmente assinar e o vendedor receber o dinheiro dele e eu as chaves, a compra está sendo segura para os dois lados. Exatamente. Depois de aprovado no comitê de crédito, não tem a possibilidade da situação não dar certo. E nesse comitê de crédito, a gente analisa a matrícula de ônus do imóvel, a gente analisa o vendedor do imóvel, porque muitas vezes o vendedor, infelizmente, pode ser um empresário, alguma coisa assim, deve ter algumas ações trabalhistas, essas ações tem preferência numa execução, ou débitos de impostos, débitos com IPTU, débito com condomínio, que incide diretamente no imóvel que a pessoa está comprando. Então, tudo isso a gente vê antes. Então, você somente vai utilizar, só vai ser pago o crédito através do consórcio depois de estar tudo ok com relação a isso. Então, é super importante essa análise. É claro que todo mundo, quando está com o seu crédito contemplado, quer realizar logo, quer comprar logo, mas é importante ter essa tranquilidade, essa segurança também. Tá? Agora, olhando isso que você está falando, a questão de burocracia. A burocracia hoje, comprar um imóvel, ele é diferente de comprar um carro. O carro você vai lá no Detran, transfere e pronto, né? Digamos assim, tá? O imóvel não, o imóvel tem uma série de situações, e justamente por quê? Porque é um patrimônio muito grande. Então, se o vendedor, como a gente falou, tem algum apontamento que coloque em risco a operação e aquele imóvel, não vai ser andado. Por quê? Porque as pessoas, os credores, podem querer pegar aquele imóvel como garantia, certo? Então, esse cuidado que a gente chama de burocracia tem que ter. Outra coisa super importante também, que você falou da composição de renda, é possível sim fazer composição de renda. Tá? Geralmente hoje, isso está com base no Banco Central, é solicitado em torno de 3 vezes o valor da parcela. Então, por exemplo, uma parcela de R$1.000, o consorciado deveria comprovar ou somar rendas no total de R$3.000. E aí sim, no consórcio existe uma flexibilidade. Por exemplo, você pode um decore, você pode ser uma distribuição de lucro se você for uma pessoa física, um empresário. Você pode somar também com o Prolabore que você tem, ou a sua esposa também venha a ter, certo? Então, é tudo muito mais facilitado também nesse sentido. A declaração de imposto de renda, onde mostre essa distribuição ou rendimento necessário para isso, também é aceito. Então, existe bastante flexibilidade. Se você apresentar, por exemplo, uma declaração hoje, alguma coisa oficial, e também o teu extrato bancário como complemento de visualização também é aceito, certo? Então, tem certas flexibilidades que o sistema permite, mas, em média, vai ser solicitado em torno aí de 3 vezes o valor da parcela que a pessoa está assumindo com a gente. Tá. E aí, assim, só para esclarecer, quando eu falei a parte da burocracia, o preconceito que se tinha. Por que não é burocracia? É a falta de conhecimento, que eu acho que ao longo, né, de lá para cá, as coisas melhoraram, porque, assim, e aí é mais fácil, é o que você falou, o dinheiro é uma TED que entra, então, assim, estando tudo certinho, né, que é o mínimo, né, você vai comprar um imóvel, tem que estar todo registrado, né, legalizado, faz parte do negócio, né, até para dar garantia para vocês, para o grupo, né, como um todo, que está ali, né, vamos dizer assim, todo mundo se auxiliando ali, é um grupo, todo mundo vai adquirir o seu valor, vai depois de comprar o imóvel, vai receber o dinheiro quando acabar o grupo, enfim, aí é a particularidade de cada um. Então, é uma cooperativa, né? É uma cooperativa, todos estão ali com o mesmo objetivo, né? E como você falou, em matéria de prazos, né?
Existem os grupos, como eu falei no bloco anterior, a gente sempre procura criar grupos com perfis diferentes para atingir projetos diferentes. E o prazo é um desses detalhes. O prazo hoje de grupo, você vai encontrar... O prazo mais longo que nós temos são 240 meses, que são 20 anos, certo? Mas nesse inteirinho, você encontra prazos de 150, de 120, 180, prazos menores do que 100 meses, e nós temos em grupos já em andamento. Que começaram com um prazo, por exemplo, de 150 e hoje está com 80. Porque o que acontece? Nós temos que ter para atender aquelas pessoas que desejam realmente um prazo mais curto, isso é possível, mas hoje o carro-chefe da operação é 180 ou 240. São 15 anos ou 20 anos. Por quê? É o tradicional também, né? Do próprio financiamento, né? Vamos comparar assim, né? Exatamente. Agora, tem uma coisa muito legal no consórcio que é o que acontece. A grande maioria das pessoas, quando elas fazem um consórcio, principalmente para a compra do imóvel delas, ou até mesmo para investimento, mas para a compra do imóvel, esse conceito nasceu na compra do imóvel, a gente criou uma chamada parcela reduzida até a contemplação. O que é isso? Digamos que a parcela seja 2.000, tá? Do plano normal. Crédito mais taxa dividido pelo prazo, 2.000. A gente permite que o nosso consorciado entre pagando, por exemplo, 1.200 até a contemplação. Por quê? Porque geralmente esse consorciado ele tem um aluguel para estar pagando, uma outra despesa para compor. E ele não consegue pagar 2.000, mas ele pagou o aluguel, mais 1.200 ele consegue. Na contemplação, o que vai acontecer? Essa diferença vai ser somada, distribuída nos meses que faltam. O cliente, o consorciado, vai lá, compra o imóvel dele, só que daí ele deixa de ter o aluguel. E aí? Deixando de ter... Aí ele ajusta a parcela naquela condição. Ou até mesmo para... É muito legal isso. Até para investidor, por exemplo. Sim. A gente chama isso de aposentadoria imobiliária. Eu estou investindo R$1.200, né, por mês para um crédito para comprar meu imóvel. Vou realizar essa compra, vou colocar ele para alugar. O aluguel vai pagar na parcela. Entende? Com certeza. Aí me sobra o valor daquele que eu já pagava no mês, eu vou lá e compro outro a cada consórcio. Olha, isso aí eu não sabia, essa peculiaridade de vocês eu não sabia, muito interessante. A gente tem alguns detalhezinhos que a gente chama de possibilidades de uso, porque isso mostra para o cliente, de fato, que o dinheiro que ele está colocando num consórcio imobiliário tem valor. E esse capital, esse crédito no mercado tem muito valor e muita possibilidade. Hoje, por exemplo, você pode comprar um imóvel até nos Estados Unidos, se você quiser. Você deixa o imóvel teu em garantia aqui, apresenta o contrato da compra desse imóvel fora do país, a empresa paga para você e você faz o pagamento dessa operação lá fora. Então, tem muitas possibilidades. Outra coisa, a quitação de financiamento. Se você hoje tem um financiamento que você contraiu há 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, onde também a Selic estava alta. Veja, nós tivemos Selic baixa muito próximo, junto da pandemia, 2, 3 anos atrás, onde chegou a 2%. Mas o histórico de Selic sempre foi alto. 9%, 10%, sempre foi desse jeito. Então, os financiamentos naquela época também, onde a linha de crédito era cada vez mais, mais segmentada ainda, mais cara, mais escassa, os créditos dos financiamentos eram 15% ao ano. Entende? Então, hoje o consorciado que deseja fazer essa quitação do financiamento lá de trás, usando um consórcio, ele pode fazer. E aí ele transfere a dívida, a administradora vai lá, faz a quitação junto à instituição bancária, transfere a alienação para a administradora e o consorciado continua pagando para a administradora, em vez de pagar. E a parcela, isso aí eu já fiz, já tive experiência. Assim, que legal. Foi uma diferença muito grande. Eu pagava um financiamento imobiliário tradicional, enfim, aquela taxa que ainda era 12% ao ano mais TR, né? Pelo sistema financeiro de habitação. E tive a ideia, fui contemplada, aquela coisa toda, quando eu comecei a descobrir o consórcio, fazer matérias sobre o consórcio, e até como aposentadoria mesmo, que eu falava, gente, pode ser uma forma de aposentadoria.
E aí eu consegui trocar essa dívida, né? Foi feita a quitação exatamente como você falou, e assim, uma diferença bem drástica no valor da parcela. Sim. É super interessante isso. Porque assim, na prática, né? Porque às vezes a gente comenta, a pessoa pode falar assim, não, isso não é, quer vender, não sei o que, mas eu passei por isso e é real mesmo. E aí, assim, nosso tempo está curto, com tanta coisa bacana para falar, que eu tenho que falar do fundo de garantia, né? Eu não falei ainda. Aí eu queria recapitular, vamos lá. Você já falou que o prazo de pagamento está em torno de 15 a 20 anos, disse que podemos somar renda, né, que não existe mais a burocracia, que é rápido, é TED, estando tudo certinho, claro, como acontece também no financiamento tradicional, a documentação do imóvel e do vendedor tem que estar ok. E agora você vai falar também, podemos juntar renda para poder pegar uma carta num valor maior. Né, para ele. E também a possibilidade de se trocar uma dívida mais cara por uma mais em conta, né, no financiamento, quitando o financiamento e ficando com o consórcio. Você falou coisas que a gente nem sabia, dessa possibilidade de pagar a parcela um pouco menor até ser contemplado, né, e que vale aí para quem está em busca do primeiro imóvel, quem quer dar um upgrade, e até para quem quer investir, como você falou, que é a aposentadoria imobiliária. E agora o FGTS, que eu queria saber, e uma outra história que eu acho muito importante a gente colocar também, que eu já vivenciei isso, quero saber se é possível, porque eu já vivenciei isso há 2 anos atrás, é você ter várias cartas e juntá-las, claro, contempladas, ou por sorteio ou por lance, mas tem que estar ali certinho, né, o valor disponível, juntar para se comprar um único bem. Vamos lá, então. Vou falar da FGTS, que é super legal, e que está fora, muitas vezes, do radar de muitos clientes, de muitas pessoas, tá? O fundo de garantia, ele é permitido para que você compre o seu imóvel de moradia. Então, o imóvel tem que ser urbano e moradia. E tem que ser o teu primeiro imóvel. Então, você não o primeiro imóvel. Você não pode ter outro imóvel no nome ou ser detentor de um financiamento imobiliário no seu nome. Essas regras são regras da Caixa Econômica Federal, da Curadoria da Caixa. Tá? Então, do Conselho Curador do FGTS, né? Exatamente. Então, ele não é da administradora. Então, é uma regra geral. Cada cidade, cada região tem um limite máximo para você usar da compra do teu imóvel. Então, por exemplo, as grandes capitais, se eu não me engano, é 1,5 milhão o valor do imóvel, 2 milhões. Então, tem uma mudança um pouco diferente de uma região para região. Então, se você for comprar um imóvel maior do que esse valor, infelizmente, não vai poder estar utilizando. Certo? Então, isso também é importante você estar pesquisando na hora, porque às vezes você está lá se programando o teu fundo de garantia e vai comprar um imóvel maior do que permite da tua região. Tá? Mas o que acontece? Digamos que está tudo certinho, tudo habilitado, como que você pode usar o fundo de garantia no consórcio? Primeira coisa, a administradora tem que ser fiscalizada pelo Banco Central. Esse é o selo de garantia, digamos assim. Segunda situação, você pode usar para você ofertar o teu lance. Então, você pode pagar o teu lance com o teu fundo de garantia. E como que é feito? Você oferta o teu lance, sendo vencedor, você apresenta para a administradora o teu extrato do teu fundo de garantia. Quando você apresenta o teu extrato, a administradora vai contemplar a sua carta e vai falar o seguinte: olha, quando você vier sacar o teu crédito, ela vai diminuir a tua parcela ou o teu prazo, vai ajustar o teu cenário pós-contemplação, e ele fala assim: quando você for comprar o seu imóvel, nós vamos informar a Caixa Econômica que você vai utilizar o fundo de garantia, nós pagamos uma parte do crédito, a Caixa Econômica paga para o vendedor do imóvel o equivalente ao fundo de garantia. Ok? Então, é uma operação conjunta. Aí tem um tempinho um pouco maior, porque a gente depende também um pouco do processo Caixa Econômica, tá? Não é demorado, já foi muito mais. Hoje a Ademicon, por exemplo, é uma correspondente, então internamente existem pessoas ali responsáveis somente para fazer essa comunicação. Agiliza já o processo, né? Agiliza já ali. A Caixa tornou isso possível, nomeando correspondentes. E olha só, depois disso, foi lá, comprou o teu imóvel, ok. Você zerou o teu fundo de garantia, mas daqui a 2 anos você continua contribuindo e você vai ter mais fundo de garantia. O que você pode fazer? Amortizar o teu saldo devedor, certo? Então, o teu fundo de garantia, ele é muito importante nessa operação.
E a gente fez um cálculo, basicamente, só com essa utilização do seu fundo de garantia de 2 em 2 anos, você reduz em quase 30% o teu tempo e o teu custo, certo? Do teu plano de consórcio. Então, é muito legal isso, vale muito a pena. Quem tem fundo de garantia, faça uma simulação, procure utilizá-lo, desde que esteja de acordo com as regras do Conselho Curador, né? Mas é muito importante isso, olha, é uma joia ali que está ali, que muitas pessoas não sabem que no consórcio também pode estar utilizando. E rende tão pouquinho o FGTS, né? Então é melhor fazer esse tipo de negócio, né? De aplicar mesmo ou no consórcio, quem estiver nos assistindo ainda não tem consórcio, já pense nisso para poder usar, se não tiver imóvel, né? Já vê um estímulo, né? Um aliado. Um estímulo, exatamente. Agora, desculpa, rapidinho, estamos chegando ao finalzinho, mas eu queria mais uma outra pergunta que surgiu. Podemos comprar o imóvel? Podemos construir? Podemos reformar com consórcio também? Pode comprar terreno e construir, pode reformar o imóvel que seja teu, pode comprar imóvel comercial, pode comprar imóvel residencial novo ou usado. Você tem essa possibilidade. Pode somar cartas, como você perguntou para mim, e utilizar isso num projeto maior, sem problema nenhum. 1, 2, 3, 4, 10 cartas, quanto forem necessárias dentro do valor do imóvel que você está comprando. Cristiane, nós estamos oxigenando demais o segmento, demais, tem muita possibilidade. Tem 2 coisinhas só antes de terminar. Por exemplo, a nossa administradora, a gente tem uma visão bem diferente. Tem grupos nossos onde tem 3 sorteios. 3 sorteios. Tem grupos nossos onde eu tenho um lance de 30%, um lance de 40%, um lance livre, tem um lance fidelidade. O que é isso? É aquele cliente que está ali há 2 anos com a gente, abre uma janela especial, 2, 3 anos, depende do grupo, abre uma janela especial de concorrência somente entre esses clientes que estão fiéis com a gente. É uma oportunidade somente deles. Então, a gente está mudando e oxigenando cada vez mais o produto para que ele se torne acessível a todos os projetos. E agora, para fechar, existe um ticket médio de vocês? Vocês atuam em todo o Brasil, é isso? Atuamos em todo o Brasil, são 160 unidades hoje que nós temos da nossa administradora. No Rio de Janeiro já são 7 unidades, o Rio de Janeiro hoje representa quase 10%. No mês de janeiro agora, quase 13% do que foi produzido na nossa empresa foi produzido em janeiro no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Certo? Então, o Rio tem um poder muito grande, é um mercado muito grande para a gente, e o nosso produto está muito distribuído em todas as regiões do nosso país. Certo? Claro que existe um ticket médio, quando a gente olha, a gente vendeu ano passado quase 42 mil cotas de consórcio, um ticket médio na faixa de uns 250 mil, mas tem região que ele é bem diferente. Por exemplo, você pega o Centro-Oeste, ele tem um ticket médio muito mais alto do que a região Sul, por exemplo, ou a região Norte. Certo? O Sudeste também tem um ticket médio muito alto. Agora, o mais importante de tudo, existem grupos com todas as faixas de crédito. Bacana. Desde 80 mil até R$1 milhão, o nosso consorciado ele pode estar pensando. Uma cota única de R$1 milhão, temos disponível. Uma cota de 80 mil para você começar o teu projeto, para você começar uma poupança, alguma coisa que você queira guardar dinheiro lá na frente, também temos. Então, hoje, a gente consegue atender todos os projetos mesmo. Então, olha só, já fica aqui com todo mundo que está nos acompanhando. O próximo programa a gente vai falar assim, da compra do primeiro imóvel, né? Não tem a compra da primeira casa própria. A gente vai fazer um programa voltado para esse público. Com vocês. Fica lançado o desafio, combinado? Combinado, estou aqui à disposição. A gente organizar como é que seria, né? Porque já que é tão fascinante, vocês se preocupam com cada detalhe, né, dessa coisa da pessoa estar pagando o aluguel e ter que pagar a parcela do consórcio, que também, quem sabe, para aquele que vai comprar o primeiro imóvel, é uma opção também. E aí a gente opção muito legal. Né? Para quem quer trocar de imóvel também, é uma opção super legal. Upgrade também, né? Olha, quero te agradecer muito, que a gente possa em breve fazer esse outro programa, viu? E que a gente possa até fazer presencialmente, para a gente com certeza. Né, o universo de vocês também, fica aqui o nosso canal aberto, viu? Obrigado, Cristiane. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns aí para os teus ouvintes. É muito legal a gente levar para os nossos
os nossos clientes, para os nossos ouvintes, o esclarecimento. As pessoas têm que saber as possibilidades que elas têm de investimento e de formação de patrimônio. Muito legal isso. Tá bom, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!